Olá! Hoje a gente vai falar sobre as peças básicas fundamentais que são interessantes de se ter no armário, que você pode usar de duas formas diferentes. Você pode usar tanto somente as peças básicas e compor um look mais minimalista, no estilo mais básico mesmo, ou você pode compor essas peças básicas com as peças de estação, as peças de temporada, né, que tem os seus altos e baixos. Então são peças que são interessantes a gente investir em qualidade, né, para que essas peças durem muito mais, porque elas costumam ser mais atemporais, né? Por isso que a gente chama de peça mais básica. Mas a gente tem algumas nuances, como por exemplo a calça jeans. Então a calça jeans seria interessante investir numa calça jeans de corte reto, né? Porque o corte reto costuma não sair de moda. E a gente costuma ter algumas nuances nesse jeans. Então, por exemplo, nos anos 2000 se usou muito a calça jeans cintura baixa. Depois, mais ou menos em 2010, começou a surgir a mom jeans, que é a calça mais cintura alta por conta dessa tendência dos anos 80 e 90. E agora a gente está voltando novamente com esta questão da calça jeans mais cintura baixa, porém ela não é tão baixa quanto nos anos 2000. Então a gente tem essas nuances que são calças mais básicas, mas elas têm cortes diferentes por conta de temporada. Por isso que a calça reta, ela costuma ser um grande acerto, né? Tipo, porque ela é mais básica e você consegue usar ela por mais tempo sem necessariamente ter esse problema de tendência, né? E a calça jeans básica, o ideal seria uma lavagem mais básica também. Então é uma lavagem um pouquinho clara, ela não é muito clara, né? Mas ela também não é muito escura. Aquele azul mais básico mesmo, um azul mais céu, sem muita lavagem nesse jeans, no sentido de estonação, né? No sentido de outros tons. Seria um jeans com uma cor mais integral. Então a calça jeans é uma peça fundamental que vai praticamente com tudo, né? Hoje em dia, a partir dos anos 2000, é possível que a gente misture tudo e qualquer coisa, né? Graças a Deus a gente saiu bastante daqueles ditames e regrinhas que a gente tinha na moda, né? Tinha que usar as coisas combinando, por exemplo, usar tênis com vestido era uma coisa praticamente impensável, ou usar uma jaqueta esportiva com uma roupa mais clássica também. Então essa coisa do high-low foi uma coisa que veio muito a partir dos anos 2000 e que é muito interessante a gente aproveitar ao nosso favor, no sentido de a gente poder mesclar todo que é tipo de peça, independente do estilo, independente da vertente dessa peça. Então você pode quebrar peças clássicas com roupas mais básicas, roupas mais esportivas, enfim, a gente tem essa liberdade. Então a calça jeans é uma peça que é indispensável no armário, né? Principalmente a gente investir numa calça jeans boa, de qualidade, que vai durar bastante e que tenha, como eu falei, um corte mais reto e uma cor, um azul numa tonalidade mais básica, mais integral, vamos dizer assim. A segunda peça jeans que eu acho interessante a gente ter também no armário é uma jaqueta jeans, porque a jaqueta jeans também é uma peça que a gente consegue quebrar com qualquer praticamente tipo de look, né? Qualquer tipo de estilo. O que vai variar bastante é o tamanho dessa jaqueta jeans. Então, durante um certo período a gente usou a jaqueta mais enxuta, né? mais rente ao corpo, mais fit. E agora a gente está usando mais esse tamanho oversized, né? Que aí é um tamanho maior do que o nosso tamanho normal, dá esse aspecto despojado para o look. Então, essas duas peças são fundamentais no jeans, tanto a calça jeans básica quanto uma jaqueta básica, e aí você incorpora mais dentro do seu estilo. Se você for mais romântica, né, tem um estilo um pouco mais feminino, você pode usar uma jaqueta jeans mais enxuta, e se você é mais descoladona, mais fashionista, você pode investir numa jaqueta oversized um pouco maior, porque eu acredito que o oversized veio para ficar e eu acho que não vai sair de moda tão cedo. Então são duas peças assim fundamentais para se investir, no sentido de que vale a pena a gente pagar um pouco mais caro para que essa peça dure mais tempo, sem que a gente precise ficar trocando nas temporadas, né? Outra coisa que não pode faltar, né, nesse conjunto básico que a gente teoricamente tem que ter no armário são as camisetas e as regatas ou as croppeds, né? Que eu acho que a cropped veio para ficar também, eu acho que ela não sai tão cedo, tanto para usar com calça baixa quanto com calça cintura alta. A cropped eu acho que veio para ficar. Então é interessante a gente ter regatas, camisetas e croppeds, principalmente em umas cores mais neutras, né? Cores mais sóbrias como branco, preto, cinza, o bege, né? Areia, essas cores mais neutras. E são roupas que também caem com tudo, né? São roupas que você pode fazer uma quebra muito interessante no sentido do high-low que eu tava falando. Então você pode usar, por exemplo, uma camiseta branca básica com uma saia de paetê e um tênis, né? Você tá num high-low que é bem interessante. Você pode usar a camiseta por baixo de um vestido, com um slip dress, por exemplo. Você pode usar a camiseta com blazer, fica bastante descolado também. Então, não só a camiseta, mas a regata, a cropped, né? Você pode ir mesclando esses looks com esses itens que são absolutamente essenciais e são fundamentais para que você possa compor os seus looks, principalmente os looks de temporada. Porque o que acontece? Se você tem no seu armário muito look de temporada, que são esses looks de fast fashion, né? Que toda semana, todo mês eles estão mudando,
você praticamente não consegue combinar suas roupas, porque essa coisa que a mulher tem, né, tipo assim, ai, nossa, eu tenho um armário cheio de roupa, mas eu não tenho o que vestir, geralmente está muito associado a isso, né? As pessoas vão comprando roupas de temporada nas fast fashion, ah, gostei disso, achei isso aqui bonito, vai levando, vai comprando e depois não sabe como combinar. Então é muito importante que você tenha um repertório básico, porque você consegue quebrar com todas essas questões. Outra coisa que eu acho importante e eu acho que vale a pena investir também é um blazer, né? Esse blazer também tem as suas nuances, então a gente também, antigamente, a gente usava um blazer mais fit, principalmente mais na época dos anos 2000, né? Porque antes disso, a gente teve as temporadas oversized, né? Porque o oversized ele é muito antigo, acho que ele é dos anos 30, já que as mulheres já usavam também roupas, itens de peças do masculino, né? Do vestuário masculino, e ele teve os seus altos e baixos. Então nos anos 80 e 90 o oversized voltou, né? Tipo, se usava muito aqueles blazers com ombreira, né? Blazers maxi, assim, bem grandões, com bastante informação, estampados e tudo mais. Depois nos anos 2000 a gente começou a usar um blazer mais fit, né, tipo aquele blazer feito para mulher mesmo, todo acinturado, mas também não foi a primeira vez nos anos 2000, porque já existia essa questão do tailleur, né, já existia essa alfaiataria voltada pro feminino, mas nos anos 2000 a gente usou um pouco mais fit, né, e hoje em dia o oversize está de volta. Então seria interessante você ter um blazer meio termo, né, tipo aquele blazer que não é nem muito fit, nem muito colado, assim, muito acinturado, nem muito grande, porque a gente, né, por exemplo, o oversize, como eu falei, eu acho que veio para ficar, então eu acho que vale a pena investir num blazer um pouco maior, né? Hoje em dia as meninas estão usando blazers extra oversize, assim, tipo gigantes mesmo, tipo 4, 5 vezes o tamanho delas, mas porque teoricamente é uma moda de momento, né? A alfaiataria tá muito em alta. Então um blazer desse tamanho, por exemplo, eu acho que ele talvez não fique tanto tempo na moda, mas um blazer que seja um pouquinho mais compridinho, né? Mais ou menos na altura do quadril e não tão fit, né? Não tão colado, seria um blazer acho que mais básico, que eu acho que valeria a pena ter, né? E o blazer você pode hoje em dia também quebrar com muita coisa. Antigamente você só podia usar o blazer praticamente com alfaiataria e os mais moderninhos usavam com jeans. Hoje em dia você pode usar o blazer com tudo, né? Você pode usar com vestido, com saia, com qualquer tipo de textura, qualquer tipo de estilo, né? O blazer virou uma peça coringa, virou uma espécie de jaqueta jeans. Então é bem interessante ter um blazer. Então também de cores neutras de preferência, né? Um preto ou mais claro, cinza, bege, enfim, tipo cores neutras mais sóbrias que você consegue mesclar bem e consegue compor muito bem os seus looks. E o blazer de alfaiataria ele dá bastante requinte, bastante refinamento para o seu look, né? Então a alfaiataria hoje em dia está muito em alta, eu acho que justamente por conta disso, por conta dessa quebra, né? De você poder usar uma coisa mais esportiva, mais street, mais de rua ou mais básica e poder quebrar com o refinamento do blazer, fica muito interessante o seu look. E aí se você quiser ter outra peça de alfaiataria, como por exemplo uma calça, um colete, uma bermuda, também é interessante porque, como eu falei, a alfaiataria tá muito em alta e eu acho que ela vai ficar por bastante tempo, né? E mesmo que ela não fique tão em tendência, tão em alta, são peças que nunca vão sair de moda, né? É um clássico, tipo, a alfaiataria sempre vai ser um clássico. Uma coisa que eu acho interessante também ter no armário seria o vestido, né? Um vestido mais básico, de repente um vestido preto. De preferência, de repente um vestido até midi, né? Porque o midi ele tem os seus altos e baixos, mas nunca sai de moda. Então você nunca vai estar fora de tendência usando uma saia ou um vestido midi. O midi é legal porque ele agrada a todos os gostos, né? Não é nem muito curto, nem muito comprido. E é uma peça extremamente elegante. Então você também pode quebrar com muitas coisas interessantes, como uma jaqueta jeans, ou você pode usar com blazer. É uma peça super coringa. E eu super aconselho nesse sentido de investimento em peça básica, você ter um vestido mais midi. E aí ele pode ser mais soltinho, ou ele pode ser mais colado. Não tem importância, esse tipo de vestido não sai de moda, tá? Então ele é um super coringa para você usar com vários estilos diferentes, vários tipos de eventos diferentes, né? Porque você vai estar sempre bem vestida com vestido preto midi, em qualquer lugar que você for, independente de como você vai utilizar essa peça, se você vai quebrar com uma coisa mais esporte ou se você vai levar para o lado mais clássico, tá? Mas esse vestido não precisa ser só no preto, ele pode ser com cores neutras, como eu estava falando, preto, bege, branco, cinza, enfim, essas cores também são interessantes. Bom, outra peça interessante é o tricô, né? O tricô nunca sai de moda, é absolutamente atemporal, então no inverno a gente sempre recolhe o tricô do armário e vai usar porque é uma roupa quentinha. E é uma roupa que, de uma certa forma, é estilosa, tem uma certa classe. E se você comprar tricôs, né, principalmente nas cores mais neutras,
você consegue também usar com qualquer tipo praticamente de estilo, de vestimenta, de vertente, de tendência e tudo mais, e você só vai quebrando com o que você está usando, né, dependendo do momento. Mas o tricô é praticamente considerado uma peça básica, né, principalmente no inverno, então é muito interessante a gente ter um bom tricô que vai durar muito tempo, muitos anos, então investir numa peça de qualidade e de preferência, como eu falei, de cores mais neutras para ficar mais fácil de combinar. E aí eu falei do vestido, né, que pode ter um comprimento mais midi, que é mais assertivo, no sentido de que não vai sair de moda, no sentido da atemporalidade. A gente também tem a saia midi, né, que eu acho que também é um bom investimento, né, tipo a saia midi, como eu falei, nunca sai de moda, às vezes ela tem seus altos e baixos, mas é interessante a gente ter uma saia midi também, como eu falei, de cores neutras. Você pode variar o tipo de saia que você vai utilizar, tem todo tipo, tem plissada, com volume, sem volume, né, ela mais colada, enfim, tipo, tem todo tipo de saia midi. Eu acho que é interessante a gente ter a gente consegue usar de diversas formas e ficar bastante elegante, e ao mesmo tempo a gente consegue quebrar de diversas formas, tanto para esse lado mais clássico quanto para o lado mais despojado, mais esportivo ou mais descolado. Uma peça que eu acho muito importante também a gente investir é um sobretudo. Eu acho que o sobretudo no inverno ele é essencial, fundamental, porque, né, aqui em São Paulo, por exemplo, faz bastante frio no inverno, então é muito legal a gente ter um sobretudo, porque é isso, ele vai sobre todas as suas roupas, sobre todas as suas peças. É uma peça bastante quentinha e é interessante a gente ter, porque tem essa pegada mais clássica do sobretudo, né, ela é mais elegante, mais chique, vamos dizer assim, mas você pode usar com qualquer tipo de combinação por baixo. Eu acho que o sobretudo é uma das peças mais interessantes de se ter no armário, assim, no sentido de investimento, comprar um bom sobretudo, né, com um tecido legal, porque ele dura muito tempo, ele é atemporal e você pode ter o mesmo sobretudo pro resto da vida. E agora eu vou entrar num item um pouquinho mais polêmico, né, que é o couro. Então, pra gente não é legal continuar alimentando, né, esse mercado do couro por conta de ser um consumo de origem animal, por uma questão de sustentabilidade, uma questão de consciência e tudo mais. Só que o couro, o lado positivo, vamos dizer assim, dessa questão é que o couro ele dura a vida inteira, né? Tipo, uma peça de couro ela dura gerações. Então, o que a gente pode fazer, de repente, uma situação mais consciente, de mais sustentabilidade, é consumir o couro a partir de brechó, a partir de segunda mão. Então, o ideal seria investir numa jaqueta de couro mais básica, né, com corte mais básico, porque você realmente consegue usar durante uma vida inteira, inclusive passar para frente de gerações em gerações, né? Eu já ganhei peça de couro de família, assim, que foram utilizadas há muitos anos atrás, nos anos 80, nos anos 70, e que eu tenho até hoje e vai fazer parte para sempre do meu armário, porque elas duram para sempre, do mesmo jeito sapato, né, bota principalmente. Outra coisa interessante que eu acho que veio para ficar também é a moda esporte. Então, antigamente a gente usava a moda esporte só para fazer esporte mesmo, e hoje em dia a moda esporte ela tá muito presente nos looks do dia a dia, do cotidiano, e principalmente naquele high-low que eu tava falando. Então, você usar peças mais clássicas, como a alfaiataria, por exemplo, e mesclar com algum item esportivo. Eu, por exemplo, hoje estou usando uma jaquetinha da Nike, né, tipo uma jaqueta esportiva, que você pode quebrar e utilizar de diversas formas, tanto com clássico quanto com uma coisa mais street, mais básica. Não importa, porque hoje em dia, como eu falei, tá liberado, é super permitido, assim, é super tranquilo, normal você utilizar esse tipo de quebra, né? Então, eu acho que a moda esportiva veio para ficar e é interessante você investir em algumas peças nesse sentido, né? Uma jaqueta esportiva de tactel, uma calça mais esportiva, camisetas, tênis, enfim, essas coisas todas. Você pode investir tranquilamente, não só para fazer exercício, para ir para academia, mas também para compor os seus looks, né? Tipo, é bem interessante. Bom, aí na parte de acessórios, aí é uma coisa que eu acho um pouco particular, cada um, né? Até porque eu também não sou muito ligada na parte de acessórios no sentido de sapato, por exemplo. Então, eu não tenho muita variação, tipo, muita variedade de calçado, né? Tipo, eu gosto de usar sempre praticamente as mesmas coisas. Então, eu uso muito tênis, né? Tênis branco, tênis esportivo, papete e botas, né, no sentido de coturno, essas coisas todas, porque elas são mais confortáveis e eu consigo quebrar de diversas formas, né, eu consigo utilizar por muito tempo sem precisar ficar acompanhando tendência de calçado, de acessório. Mas tem pessoas que são super apaixonadas por acessórios, que gostam muito dessa variedade de sapatos e tudo mais, mas assim, no sentido mais básico, eu acho que compensa você ter um tênis, principalmente um tênis branco, né. Eu acho que é interessante ter um tênis esportivo, porque hoje em dia a gente tem essa quebra, né? Muito interessante você quebrar os seus looks mais clássicos, vamos dizer assim, com um tênis esportivo, fica bem legal, bem descoladão. Outra coisa que eu acho que é interessante ter é um coturno, né? Uma bota preta mais pesada, de repente mais traturada, tipo, é legal para fazer uns looks mais descoladões, assim, tanto para dia quanto para noite. É interessante você ter uma bota
uma bota de cano baixo e uma bota de cano alto, né? E aí fica muito a seu critério a forma como você quer usar. Tem gente que gosta da over the knee, que tá sempre indo e voltando, né? Tem umas com salto, tem outras que são mais plataforma, daí vai muito do seu gosto pessoal, mas essas tendências costumam variar bastante, né? Tanto a plataforma quanto o salto mais fino. Então o ideal seria comprar alguma coisa um pouco mais básica, né? O All Star, por exemplo, é um tênis super clássico, né? Que nunca sai de moda e que é muito interessante de ter também, porque ele tem uma coisa meio retrô, ao mesmo tempo uma coisa meio college, né? Meio school, assim. E é um tênis bastante interessante, assim, porque ele, de fato ele é muito estiloso, então você consegue usar ele praticamente com tudo. Eu acho que um tênis interessante para se investir seria um All Star com certeza, né? E aí na parte de acessório no sentido de bolsa, né, seria, assim, tentar também consumir as bolsas mais básicas, né, tipo nada muito espalhafatoso nesse sentido, né, pra não ter... Pra gente ter cada vez mais consciência nesse sentido do consumo, né, então ter menos desses itens, então tipo, algumas coisas mais básicas, né, hoje em dia a gente tá se utilizando bastante a pochete, que é bastante prática, mas enfim, uma bolsa preta mais básica, eu acho que é o essencial, o ideal. Bom, e aí tem os óculos de sol, né, que pra mim são a cereja do bolo do look, eu acho que dão muita personalidade, muito estilo, então, de forma variada, né, eu, por exemplo, tipo, é uma coisa que eu gosto de investir porque óculos é uma coisa que eu não descarto, né, tipo, fica comigo praticamente a vida inteira, então eu gosto de ter alguns modelos pra variar bastante os meus looks, assim, mas são peças que eu costumo consumir com bastante consciência também, porque, como eu falei, eu não descarto, fica tudo comigo e eu realmente utilizo os meus óculos, né, então... mas eu acho que o óculos é um investimento interessante porque eu acho que, como eu falei, é a cereja do bolo. Então se você não é uma pessoa que gosta muito de variar os óculos, eu acho legal investir num legal, assim, num que tem a sua cara, mais a sua personalidade, mas também caindo um pouco mais para uma coisa mais básica, para não ficar muito marcado, porque alguns óculos, alguns modelos são bem marcados de temporada, né? Então, por exemplo, em cada época, em cada década, tipo, ficou na moda algum tipo de modelo e esses modelos, eles são bem... marcados de época, então eles são de moda, eles são de tendência, né? Então o ideal seria você investir em óculos que são um pouco mais básicos, mais clássicos e que você consegue misturar bem com seus looks e trazer bastante personalidade e estilo para sua vestimenta. Bom, e basicamente é isso, né? Então esses são os itens que são mais básicos no sentido de que vale a pena um investimento, que vale a pena você investir em qualidade, né? Porque são itens que vão durar praticamente uma vida inteira e, como eu falei, eles são indispensáveis para você compor, teoricamente, os seus looks. Então esses itens você pode tanto comprar, vamos dizer assim, novos, mas aí seria um investimento para você realmente ter aquilo mais pro resto da vida e não precisar ficar comprando mais, né? Então por isso que eu acho que vale um investimento, ou seja, eu invisto numa peça mais cara, mas eu sei que ela vai durar a vida inteira, então isso aqui tá valendo a pena, né? E, tipo, isso é uma questão. Ou você também pode consumir através de brechó, como eu falei. Tem muitos desses itens que eu falei que você pode comprar em brechó por um preço muito menor, né? E realmente fazer looks muito interessantes com essas questões. Eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre 2 blazers, por exemplo, que eu comprei por R$10 em um brechó, cada um, né, paguei R$10 em cada um, e que eu vou compor alguns looks, aí vocês vão ver como é interessante a gente fazer essa questão de reutilização das peças, né, o quanto a gente ganha com tudo isso, né. Eu uso muita peça vintage mesmo, tipo, as minhas peças são muito antigas, eu guardei muita coisa, principalmente a partir dos anos 2000, assim, tipo, tudo do meu armário é muito atemporal, e as outras coisas que são mais de tendência eu guardei porque eu sabia que a moda ia voltar, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi desde criança, do tipo assim, a moda sempre volta. Então, eu guardava os itens, principalmente os que eu tinha pagado mais caro, né? Aquela coisa toda que eu sabia que ia durar toda a vida, e mesmo aquilo estando completamente fora de moda durante, tipo, 10 anos, eu ainda tinha no meu armário. Então tem alguns looks aí que vocês vão ver no meu Instagram, tipo... Eu não sei, eu acho que eu vou fazer alguns vídeos mais pra frente também mostrando alguns desses looks com peças muito antigas, muito vintage, e principalmente peças que eu comprei em brechó também, de segunda mão. Tem peça boa que eu já comprei por R$10, então assim, vale muito a pena. Bom, então era isso que eu tinha pra dizer, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aí seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você compraria, o que você não compraria, o que você já tem no armário, o que você ainda precisa investir, e aí a gente vai conversando sobre essas questões. E é isso, tá bom? Muito obrigada, se inscreva no canal, deixa seu like por favor, e é isso, um beijo grande, tchau!